Minhas bonecas e meus bonecos, bem-vindos ao canal Bonecópolis. Não importa se é a primeira vez que você vem, não importa se você já é um visitante costumaço aqui do canal, você é sempre bem-vindo aqui. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui a prateleira tá cheia de bonecos que eu já consertei, eu vou consertar de alguma forma. Mas eu não vou falar deles hoje, não vou falar de bonecos, também não vou falar de carrinhos, nem nada. Hoje eu vou puxar uma outra vertente do meu colecionismo, da minha história do colecionismo, que eu achava que eu queria, vale a pena falar, eu já queria falar há algum tempo, mas eu não tinha um bom gancho para isso, agora eu tenho. É uma história que eu acho que acompanha todo mundo que faz parte da minha geração, pelo menos a maioria. E eu espero que você se identifique, porque no vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha história colecionando álbuns de figurinhas. Tá vendo só? Já se vendeu. Já tá mudando o tema do canal. Na verdade, eu sugiro que vocês procurem a descrição do canal. Lá é bem específico, que é sobre cultura pop e outras coisas. Mas sim, tem um foco no colecionismo, sim. E eu coleciono várias coisas além de bonecos. DVDs, quadrinhos e álbum de figurinhas. Eu já queria falar sobre esse tema, mas eu não tinha um gancho ainda pra falar. E eu tenho um tema porque eu voltei a colecionar mais um álbum. Esse aqui, até falei dele no Instagram outro dia, fiz um review rápido dele, né? Que esse do Revelations, que eu achei muito bom. E eu achei que era um bom momento para começar a produção desse vídeo, falar um pouquinho dessa história sobre como foi para eu colecionar álbum de figurinhas, né? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que nesse aspecto a minha infância não foi diferente da maioria de ninguém da minha geração. Eu acho que foi muito parecida, né? Apareciam aqueles álbuns que foram manias entre a galera e a gente foi adquirindo, a gente foi colecionando as figurinhas deles e tal. A nossa geração foi muito forte nisso, mas esse fenômeno já vem de antes. Eu não resisti, eu fui dar uma olhadinha na história dos álbuns de figurinhas. Então assim, por alto que eu posso falar pra vocês, essa brincadeira começou na Europa, 1870, a iniciativa de empresas para consolidar marcas. Por aqui, esse hábito desembarcou por volta da década de 30, mas se consolidou mesmo nos anos 60, né? Então a geração 70 também pegou essa coisa dos álbuns de figurinhas. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que eu consegui na época a maioria daqueles álbuns que foram mais marcantes para minha geração. Álbum dos Comandos em Ação, Jasper and Change, aquele que invertia, né, na metade. O do Batman de 89, Chaves e Chapolin, Cybercops, Gangue do Lixo. Basicamente assim, o que eu mais lembro agora. O do Comando foi marcante pelo seguinte: os meus primeiros álbuns, que eu malmente me lembro, eu colava com cola tradicional mesmo, né? E esse não foi diferente, pelo menos até uma certa parte, porque um belo dia eu peguei o álbum pra ler e tava escrito assim: Mãe! Aí ela perguntou: o que foi, meu filho? O que são figurinhas autocolantes? Aí ela disse: meu filho, eu acho que isso quer dizer que a figurinha já vem com cola. Por que você quer saber? Eu já tinha colado mais da metade do álbum com cola. Eu disse: nada não. Eu fui lá, figurinha por figurinha, tipo, tirar, e elas foram tudo saindo. Nossa. Mas a partir dali entrou a fase autocolante na minha vida, né? O do Batman de 89 me fez refletir sobre uma coisa, que era a questão do spoiler. Até uma partezinha dos anos 2000, acho que até metade pelo menos, os álbuns contavam a história toda de um filme, por exemplo, né? Colocavam as fichas dos personagens e contavam a história de cabo a rabo. Eu acho que esse álbum do Superman Retorno, de 2006, né, assim como o filme, também é um dos últimos a apostar nessa linguagem, que você basicamente tinha todo, até o final do filme, narrado o que acontecia com fidelidade. Hoje o spoiler, ele pesa mais, né, na opinião das pessoas, as pessoas não querem pegar. Então o que eles fazem? Ou eles contam só até uma parte da história, aqui no caso dos Vingadores, eles só contam até a metade do filme, basicamente. Mas tem uns que tomam umas decisões mais curiosas, como no caso desse álbum do Homem de Ferro 3. Aqui diz que o Tony, a Pepper e o Rhodey se reúnem, o Mandarim bate com seu punho na mesa, que tipo, ele trata aqui o Ben Kingsley como se ele fosse o verdadeiro Mandarim. Nós sabemos, né, que já viu o filme há quase 8 anos atrás, sabe que não foi bem assim. Então o álbum basicamente mente para não entregar o grande spoiler do filme. Falando no Batman de 89, né, inclusive essa questão do spoiler, que tipo, na penúltima página tinha lá escrito um spoilerzão: o Coringa morre. E é uma figurinha dupla, né, com o Coringa caído no chão, né. Isso não seria feito hoje em dia. Não falo nem porque aquela questão da violência, mas tipo, de entregar
a história de bandeja. A gente coleciona álbuns há alguns anos e a gente começa a perceber o que faz um álbum ser legal e o que faz ele não ser tão legal. No outro aspecto da moeda, o spoiler, ele às vezes não é legal quando ele entrega algo que não deveria entregar. Em geral, quando você adquire o álbum, você tem espaços vazios apenas indicando a numeração do que vai ser o cromo, né? Você só vai saber o que é aquela figura quando você adquirir, não tem nem nome nem nada. Só que aí, tem os designers que bolam o álbum e aí eles cometem um equívoco, que é colocar a imagem já revelada aqui, ao invés de simplesmente deixar um espaço opaco com a numeração. Quer dizer, aqui você já tem umas figuras que mostram a Companhia dos Anões, só que você já vê o que é a figura. E a graça é justamente você descobrir o que é conforme você vai montando ou colando. Isso tira toda a graça do negócio. Eu acho que eu fiquei sem colecionar álbum de figurinhas mais assim entre 96 e 2002. Essa época eu não colecionei nada assim muito significativo. Mas a partir de 2002 comecei a voltar a colecionar. E vocês vão ver aí mais ou menos o que tenho até hoje, né? Devo logo dizer que o tema é bem variado. O álbum recordista de temas aqui, sem dúvida, é Marvel, no geralzão. Aqui tem espaço para umas coisas bem clássicas, por exemplo, como esse álbum dos X-Men, baseado na animação de 93, 94, né? Que, enfim, é interessante lembrar aqui, por exemplo, as ilustrações à parte, elas foram em sua maioria extraídas da adaptação de quadrinhos que saiu na época também, né? Esse aqui, que foi lançado uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, que ele é meio genérico mesmo, ele tipo é uma ilustração daquelas que você encontra em stickers, mesmo adesivos, e os caras fizeram uma compilação e colocaram nesse álbum. Apresenta a maioria dos personagens do universo Marvel 616. Como um dos personagens mais importantes, talvez o mais importante do universo Marvel, o Homem-Aranha também marca a presença aqui. Eu não consegui muitos álbuns individuais dele, mas o da fase Garfield pelo menos eu consegui os dois, né? Tanto esse espetacular Homem-Aranha quanto a sequência, a Ameaça de Electro, que é interessante porque é um álbum widescreen, né? Um formato que não é muito usado nos álbuns por aqui. Obviamente que o MCU é responsável por boa parte dessa coleção de álbuns. Além dos filmes individuais de alguns personagens ou equipes, as 4 grandes aventuras dos Vingadores no cinema foram responsáveis por aumentar a coleção também. Obviamente que Star Wars, como uma das coisas que eu mais gosto nessa vida, ia aparecer e marcar a presença aqui. Esse álbum do Ataque dos Clones que vocês estão vendo aqui, eu comprei ele na época da faculdade, segundo ano de faculdade, isso era 2002. Já esses dois, referentes à fase Disney, eu consegui em 2 anos, né? E, inclusive esse aqui, tem que falar, é um dos poucos álbuns que eu completei na vida, tendo que recorrer a comprar os cromos online, né? Mandar buscar, como se diz. Uma coisa que eu nunca tinha feito. Poucas coisas são tão bacanas quanto ter 2 gerações de uma mesma franquia em álbuns diferentes. Talvez um dos meus grandes pecados foi não ter falado desse álbum quando eu fiz o meu primeiro vídeo de Cavaleiros. Não tá completo, infelizmente. Eu herdei esse álbum de um amigo, né? Hoje eu tô perseguindo as figurinhas dele. E aqui tem esse álbum que eu consegui faz algum tempo, acho que tem 1 ou 2 anos que eu consegui esse álbum. Infelizmente não tá completo, mas eu acho que é o único álbum encadernado que eu tive até hoje. Muito bonito, né? Infelizmente não tenho muitas figurinhas. Vou tratar de pesquisar para ver se encontro por aí. Mas nível de informação, é lógico, se você comparar, é superior ao que você tem naquele álbum clássico. Há 11 anos atrás, eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que é colecionar álbum de esporte. No caso, Copa do Mundo. O da África foi legal, porque eu tive a oportunidade de colecionar junto com meu pai e a minha irmã, né? O da Copa do Mundo no Brasil e da Rússia foi mais por minha conta mesmo. Uma coisa legal de você colecionar por 3 Copas do Mundo seguidas é você comparar quem continuou, por exemplo, na seleção alemã. Aqui, por exemplo, infelizmente não vai dar pra ver tanto bem, porque eu não completei, né? Mas aqui você tem o Ozil aqui, você tem o Ozil aqui de novo. E eu acho que ele ainda tava aqui, cadê? Tá aqui, Ozil, mas eu não tenho a figurinha. Eu vi essas figurinhas todas, me lembra também uma época em que eu não colecionava álbuns de figurinhas de esporte. Tinha os do Campeonato Brasileiro, e eu tenho até uma raridade aqui. Eu tenho algumas figurinhas soltas, e essas são bons exemplos. Por exemplo, eu tenho
essa do André e do Beto do Botafogo, Campeonato Brasileiro de 94. Eu tinha mais, eu tinha Wilson Gotardo, eu tinha uma do Edmundo no Palmeiras, eu tinha Doriva no São Paulo. Eu não sei o que aconteceu com elas, se perderam, mas eu guardo pelo menos essas duas aqui, porque enfim, né, não sou botafoguense, mas tem um caráter, me lembra aquela época em que eu ganhava de algum amigo essas figurinhas repetidas, eu guardava. Aliás, eu tenho que dizer que existe um charme muito bacana nas figurinhas repetidas. É aquela coisa bem clássica de quando você é criança ou adolescente, de colar figurinhas de quando elas sobram, vão parar no teu caderno, na tua janela, na porta do teu armário. Você cola em tudo que é lugar e elas acabam se tornando uma lembrança bacana. Quem comeu chocolate surpresa lembra dessas figurinhas de dinossauro. Eu que não lembrava que eu tinha pelo menos duas repetidas aqui de Psilofodonte e de Estegossauro, cara. Eu tinha mais, havia outras versões, havia de desastres naturais, de cães. Que mais eu posso mostrar pra vocês? Eu tinha o álbum improvisado dessas figurinhas, né? Que vinham chicletes. Mas sobraram essas quatro aqui, que eram, na verdade, um álbum genérico com várias passagens interessantes do Aranha. E de 2002, do Ping Pong, baseadas no filme do Aranha. Quando você é colecionador das antigas, uma coisa bacana é que você pegou uma geração de colecionismo e agora você faz parte, você se conecta a outra e você, por exemplo, dentro desse contexto do álbum de figurinhas, você acaba tendo esse encontro de diferentes gerações. Você vê a história sendo contada numa linha do tempo. Como é que é isso? É legal quando a franquia já é longeva, então você tem a oportunidade de ver num álbum tanto as fotos dos clássicos quanto das versões posteriores com o mesmo ator, por exemplo aqui o Han Solo, e ver a progressão do tempo. No caso aqui do álbum do Mestre do Universo, Revelation, comecei a é o mais recente, em que você tem não só a história nova, mas também uma lembrança da época antiga. Na verdade aqui, como eu já tinha falado no review lá no Instagram, ele se propõe a revisitar tudo que foi feito até então com o personagem. A parte chata desse colecionismo de álbum é que, como tudo mais que envolve colecionismo ultimamente aqui no Brasil, ficou mais caro. O álbum que antigamente custava R$4,50, R$5, ele vai pela média de R$10, né? O pacote de figurinhas custava 80 centavos, R$1, R$1,50, hoje é R$3,50. É quase impraticável. Em média eu tô fazendo assim. Eu tô comprando uma média de 3 pacotes assim, quase por semana. Ou menos que isso. Porque se for dar R$10 por dia, todo dia, para colecionar. E não é prioridade, né? É uma coisa que você vai lá de vez em quando e você vai montando. Pelo menos é isso que eu faço. Eu sou um pouco contra esse negócio de a pessoa que tem um álbum e ela compra todas as figurinhas de uma vez, manda buscar tudo. Já vi isso acontecer. E eu sou de uma geração que tipo se reunia pra trocar figurinhas. Eu não jogava, nunca joguei bafo, não treino nessa, mas trocar figurinha no colégio, ou entre conhecidos. Para até se reunir ultimamente é quase impossível, considerando o que a gente está vivendo, pandemia. E não tem como não me lembrar do Clube da Troca, que é um grupo que se reúne aqui. Eu não sei se ele se reúne mais, não sei. Eu acho que não sei se a pandemia afetou a atividade deles, mas era um grupo que se reunia para literalmente trocar figurinhas, né? Época de Copa do Mundo ficava lotado o grupo e eu fui em várias reuniões deles, né? E é uma das coisas assim que eram muito bacanas de se fazer. Pelo meu testemunho pessoal, eu considero o colecionismo de álbum de figurinhas uma das coisas que melhor representa o que o colecionismo deve ser. Primeiro porque hoje, como em tantas outras vertentes do colecionismo, ela te obriga a ter um controle das suas finanças, né? Os gastos que você vai fazer tem que ser bem específicos, como eu falei aqui para vocês. E no mais, para mim que gosta de colecionar visualmente assim, informações, é uma forma também de você praticar a tua apreciação por uma franquia, por um personagem. Vocês viram que as temáticas dos álbuns são bem variadas aqui. Até coisas que eu nem falo aqui, tipo futebol tem no álbum de figurinhas, então é uma forma de você se aproximar desses temas. E a questão de sociabilizar, uma coisa que está bem difícil de fazer hoje por motivos que já expliquei, mas que quando você está possibilitado de fazer, ela te reúne com pessoas, você troca ideias, muito além de trocar figurinhas, você troca ideias com elas, vocês conversam, e a partir do álbum ele te permite sociabilizar. Falando esse tema é legal porque, como eu disse, ele puxa muitas memórias legais da infância. E hoje ainda,
colecionar, ver a linguagem moderna que se dá a essas coisas. É mais uma forma de eu acompanhar a evolução de como se coleciona e das coisas que colecionamos. Então, para mim, é uma experiência fantástica. Essa é a hora que eu pergunto para vocês. Vocês colecionam hoje algum álbum de figurinhas? Acham que está valendo a pena? Concordam comigo? Ou sei lá, acham que é um desperdício de dinheiro? Eu gosto muito da contribuição de vocês, do que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários, se puderem, deixe o like de vocês, caso tenham gostado desse conteúdo. Se gostam do conteúdo em geral, também se inscrevam aí no canal, eu agradeço pela força. Muito obrigado pela visita e colhem aqui na próxima semana ou nos próximos dias para mais um vídeo aqui no canal Bonecópolis.